Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Pastor Werde já está aí. E nós já estamos iniciando a nossa escola. Amém, queridos? Vamos orar, pedir as bênçãos do Todo-Poderoso para esse dia, para a nossa escola. Deus abençoe você que vai estar conosco nesse estudo, porque nós estamos aqui em nome de Jesus para iniciarmos esse trabalho. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedestes e que estamos para essa escola. Pai, abençoe essa escola, abençoe teus filhos que vão estar conosco, que eles sejam abençoados e edificados, Senhor. Oramos também, Paizinho, pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, sobretudo a tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa nosso encerramento hoje no estudo do livro aos Hebreus. Pai, se conosco, e que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. É a oração que te fazemos, também lembrando do nosso caderno de oração com todos os pedidos que aí estão. Prepara-nos para os cultos presenciais hoje na tua casa, aqueles que têm a escola pela manhã. Nossa escola será à tarde, às 16 horas, quando começa o nosso culto, como também a Santa Ceia em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista. Abençoa os pastores,
a nossa nova igreja ali no Jardim Marcelo. Nossa igreja Vilela está agora lá, nosso obreiro evangelista Misael, que pastoreia aquela igreja, abençoa o teu servo, a sua esposa, e que eles tenham um ministério profícuo, usados pelo Senhor e abençoando aquela região e abençoando aquele povo, Pai. A Senhora por todo o nosso ministério, pela nossa obra, pelo nosso presidente, pastor Ademir Chaves, Antônio José Calheiros, e os presidentes de todas as sucursais, Senhor, abençoa, regionais também. Oro assim, entregando essa escola nas tuas mãos, rogando as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Então, o nosso estudo de hoje vai versar exatamente sobre o que o Senhor Deus espera de nós, como hospitaleiros, como amor ao próximo, como o trabalho da igreja para uma nação tão sofrida, para um povo tão sofrido, que afastados de Deus têm vivido uma vida distorcida, uma vida sem a direção daquele que de fato é o nosso Pai Celeste. Amém? Mas nós vamos abrir a nossa escola com o nosso louvor 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e assim já a nossa escola está iniciada. Amém? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo, de favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, sempre-nos a escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, nós já estamos com a nossa escola, não é? É um momento de reflexão na palavra do Senhor, esta palavra, este livro que nos foi deixado para nós estarmos tendo instruções de como devemos viver na presença do Senhor, né? Ter a sua orientação e a sua direção para nossas vidas. Amém, queridos? Então, nós já vamos estar lendo o texto básico da nossa lição, é nele que nós vamos estar nos embasando para todo o estudo, são 25 versículos, é o capítulo 13, é um encerramento, não é, que o escritor aos Hebreus teve a preocupação de estar chamando a atenção dos cristãos, não é, que muitos deles estavam voltando para o judaísmo, quer dizer, deixando de crer no sacrifício de Jesus, não é? Aquele sacrifício que de fato veio para nos libertar, porque qual foi o propósito de Deus ao enviar Jesus?
O texto mais conhecido da Bíblia está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não é? E quando nós lemos o mesmo João 3, no versículo 36, que é o último versículo do capítulo, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então imagine o que Jesus veio fazer à humanidade. Porque quando o nosso pai Adão lá no Éden escolheu desobedecer a Deus, não é? E dar vazão aos seus impulsos, pegou aquela fruta que Deus disse: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então ele comeu, trouxe a morte, como está lá em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas o propósito de Deus é o quê? Agora, como está lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o trabalho de Jesus. Então, o seu sacrifício na cruz, não é? Ele tem um propósito. Quando nós lemos aqui 1 de João, no capítulo 2, né, a palavra do servo de Deus foi essa: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Cristo, quando deu sua vida na cruz do Calvário, ele estava exatamente expiando, né? A palavra propiciação quer dizer o sangue que era derramado, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde o sacerdote imolava o animal, que ia representar Jesus, que um dia expiaria o pecado da humanidade. Então, quando esse sangue era derramado na tampa da Arca da Aliança, então aquela pessoa era libertada daquele pecado e então voltava. Só que a propiciação era temporária, né? Porque sempre, de quando em vez, ele tinha que trazer um animal de novo. Mas o sacrifício de Jesus foi um único e para sempre. Porém, nós não podemos esquecer do que está no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 26, que precisa de ser muito bem lembrado por nós. E hoje que nós vamos estar tomando a ceia, é muito bom que estejamos lembrando disso, né? Porque a Santa Ceia, aquele memorial da Santa Ceia, tem o propósito de estar trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus em nosso favor. Porque, como está em João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E, de fato, aquele derramamento é para que o nosso pecado fosse expiado. Porém, eu repito, tem um detalhe. Quando você lê Hebreus 10, 26, é um alerta para os cristãos. Olha só. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então você foi liberto do pecado. Você, quando aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a morar na sua vida. Você agora é uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, você não pode mais viver aquela vida velha, antiga, não. Você pertence ao Senhor. O sangue de Jesus te purificou, mas não esqueça que o pecado voluntário, então ele terá consequências sobre você. Porque o 27 diz, não é? Mais uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E lembra o que representava lá na lei de Moisés, não é? Então diz, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor?
aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você foi liberto do pecado pelo sangue de Jesus, mas isso não te dá o direito de viver pecando, não é? Pelo contrário, obviamente que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, mas isso tem que ser como se fosse assim, um acidente de percurso, aconteceu, você não vigiou, caiu, e você agora vai buscar, e não esqueça, como está lá em Gálatas 6:7, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então você terá uma punição, como aconteceu com Davi. Davi, como está lá em 13:22 do livro de Atos, quando está sendo citado o trabalho de Jesus, dito que encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas ele tropeçou, e no seu tropeço trouxe consequências desastrosas para o seu lar, para a sua família, o que acontece conosco quando não vigiamos. Então precisamos de tomar cuidado, não é? Viver uma vida diante do Senhor, uma vida de busca a Deus. Hoje nós estamos aqui estudando, fechando o livro de Hebreus, que era um alerta para eles e é um alerta para nós também, que estamos no caminho, que estamos com Jesus. Muito cuidado com as atrações, com as seduções, não é? Com as concepções erradas, enfim, com tudo que pode trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. E, sobretudo, eu agora vou passar a ler o texto, eu fiz uma pequena introdução, né, mostrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas nós precisamos tomar cuidado com o pecado voluntário, é aquilo que está escrito aqui neste verso 26, não é? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, neste caso a punição virá sobre nós. Daí a necessidade de estarmos vigilantes, não é? Sabendo, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Vamos ao texto da nossa aula, que agora sim eu passo a ler. Assim diz o escritor, nesse capítulo que encerra o livro aos Hebreus. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial.
E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação para com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já estou solto, que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. Graça seja com todos vós. Amém. Glória a Deus, né, amados? Está aí a Zilda Santos de Oliveira, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Nós estamos já com a nossa escola, queridos, e hoje, como dissemos, estamos fechando, né, o estudo do livro aos Hebreus. Temos nos dedicado a trazer para a nossa memória, para nossas vidas, essa experiência tão importante, não é? A de estarmos firmes no Senhor Jesus, na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos fazer uma pequena introdução. Eu vou aproveitar um pouquinho da experiência da irmã Rosana Garcia Barros, mas antes deixa eu dar um texto aqui, né? Como dissemos, a epístola de Hebreus foi escrita provavelmente antes de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Então estamos no capítulo 13. Agora vamos lá aproveitar um pouco da experiência dessa nossa irmã. O escritor aos Hebreus 13 destaca deveres sociais e espirituais que devem reger a vida do cristão. Que, obviamente, queridos, o Senhor nos deixou a sua palavra, o Novo Testamento, os registros do Novo Testamento, o Antigo Testamento, não é? Porque a palavra diz, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos lá. Primeiro começa com a constância no amor fraternal, não é? A hospitalidade, o socorro aos necessitados. Isso não pode estar fora do nosso dia a dia. Como Tiago vai escrever para nós, né? Escreveu, as pessoas não gostam, vai escrever ou vai falar, né? Quando ele diz lá no capítulo 1 de Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então o amor fraternal, a santificação tem que ser a tônica da vida do cristão.
E aí ele acrescenta a prática da hospitalidade, não é? Obviamente que hoje nós não estamos podendo pegar as pessoas da rua e colocar dentro da nossa casa, mas nós não podemos abandonar a hospitalidade, o socorro, ajudar como Deus nos orientará, mas devemos ter isso em nossas mentes. Outro ponto, a compaixão para com os presos e maltratados. Obviamente que voltando ou nos transportando para a época em que esse livro foi escrito, os cristãos sofriam muito expoliação dos seus bens, né? Perdiam os direitos como cidadão, seus bens eram expoliados, e então precisava de nós termos compaixão e ajudar esses irmãos. Era a situação da época e que nós devemos de primar por isso na nossa vida cristã. Não basta você dizer que é um cristão, você tem que mostrar que é um cristão, tendo misericórdia e compaixão das pessoas necessitadas. Depois ele vai falar sobre a pureza do casamento. Nós estamos vivendo dias onde o casamento, a valorização do casamento está sendo assim muito, vamos dizer, desvalorizado, não é? As pessoas casam, divorciam, casam de novo, divorciam. Então, deixam de ser observadores desse mandamento. O casamento não é uma instituição humana, foi o próprio Deus que fez o primeiro casamento e o abençoou e disse, crescer e multiplicar, encher a terra. Deus ia povoar o mundo que ele tinha criado através do casamento. Então fala-se da pureza no casamento, não é? Então fala o leito sem mácula, é o esposo e a esposa se amando, entendendo que nós somos diferentes. Eu, quando faço um aconselhamento para casamento, eu mostro, não é? Que o moço e a moça foram criados com famílias diferentes, com costumes diferentes, e que agora eles têm que estar preparados para conviver um com o outro e se adaptarem um ao outro, suportarem um ao outro, entendendo que só a morte pode separá-los, não é? Então, depois vai falar sobre o contentamento e a gratidão. Um dos problemas do ser humano é não contentar com o que ele tem, ele sempre quer mais, muito bem, que você procure prosperar, estudar, trabalhar, construir com sabedoria, pedindo as bênçãos de Deus, não é? Porque as promessas de Deus para todos nós, não é? É que nós seremos muito abençoados. Eu quero cumprimentar a Viviane Santana, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não é? Nós temos que lutar para melhorar, mas sabendo o que está em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é isso? Então, está aqui. Depois vamos falar sobre a confiança em Deus, não é? Por isso que o texto de 13:8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é? É muito bom você saber que você tem um Deus que está com você, é o seu companheiro, é o seu ajudador, como está lá no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então você tem um Deus presente. Eu gosto muito daquele hino que fala, o Senhor não quer formalidade, não é? Ele não quer religiosidade, ele quer intimidade, ele quer relacionamento, mas é um Deus presente, você tem que conhecer esse Deus. Há muitas pessoas que creem num Deus que mora muito longe, não é? Mas o nosso Deus, ele está longe, mas ele está perto, porque ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é preciso que você acredite nisso. Você busque com fé, como está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, Ele está aqui comigo hoje. Como estava com Adão lá no paraíso, como estava com os profetas, com os apóstolos, Ele está conosco hoje. Aí eu gosto muito de meditar lá em 2 Crônica 16:9, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Você crê nele? Você crê que Ele está com você? Então você vai enfrentar as suas lutas, as suas batalhas, os seus problemas
como fez Jó. Jó enfrentou lutas, provas, que fica como exemplo para nós na palavra de Deus. Não é isso? E quando lá o capítulo 1, no versículo 20, depois dele perder toda a família, todos os bens, a Bíblia diz que ele adorou. Olha só, adorar Deus no momento de crise, no momento de desespero, é você colocar Deus acima de tudo que exista diante de você. Ele é maior do que a minha doença, do que o meu problema, do que as minhas perdas. Ele sabe até onde eu posso suportar uma tentação e a luta, como está em 1 Coríntios 10, 13. Mas justo é o Senhor, que não vos permitirá tentação além do que podeis suportar. Antes, pela tentação, vos dará o escape. Olha, queridos, então, confiando nesse Deus, não é? Você então vence, né? Agora ele vai falar sobre seguir exemplo de fé. Obviamente que aqui o pastor, a figura do pastor aparece, não é? Porque o nosso Deus espera dos seus pastores, dos seus ministros, dos seus líderes, uma vida de fé, uma vida que transmita fé, não é? Porque quando nós vemos uma pessoa vivendo pela fé, como está lá o meu 10:38 de Hebreus, o meu justo viverá pela fé. E o viver pela fé é olhar além das coisas que estão na existência, como está em 2 Coríntios 4:18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Então os olhos do cristão têm que estar no Senhor, confiando nele e esperando nele, que nunca nos deixará sozinho. Amém? Então o pastor, ele tem que ser esse exemplo de fé, mostrar que pela fé ele alcança do Deus que ele prega aquilo que ele ensina àqueles que estão ouvindo ele. Seguir então o exemplo de fé. Aqui a outra exortação é não se deixar enganar por doutrinas que contradizem os ensinos bíblicos. Daqui no livro de 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Não adianta você crer em revelações que não têm fundamentos bíblicos. Não adianta você doutrinar o teu povo com ensinamentos de revelação. O irmão orou, teve uma revelação. 53 anos eu estou pastoreando. O que esse ouvido já ouviu de revelação? Se eu colocasse na igreja, a igreja estava sem direção, como de fato fica quando sai da palavra. Porque a palavra está lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer falar, pastor? Você quer falar, irmão ou irmã? Abra a Bíblia, está escrito, seja bereano, como está lá em Atos 17. E os bereanos, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias eles examinavam nas escrituras para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha fundamento na palavra. É isso aí, queridos. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te preparou para que você possa ter uma vida no altar de Deus, obediente aos pastores, mas os pastores têm que estar dentro da palavra, porque se ele se desviar da palavra, nós não temos que acompanhá-lo, porque primeiro nós estamos submissos ao pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus, e que deixou a sua palavra como regra de fé e prática para nós. E continuando, a prática do bem e a mútua cooperação. Não tem como você cristão ser cristão se você não praticar o segundo maior mandamento da Bíblia. O primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de todo pensamento, enfim, mostrar que você é um homem transformado, é uma mulher transformada pelo poder de Deus. Então você não mostra isso só com o que fala, mas com o que vive, como está lá em Mateus 5, no versículo 16, que diz, e que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, querido, não tem como você dizer que é cristão e não praticar o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a você mesmo. Amém? Glória a Deus. Agora, não esqueça, você tem que amar você também. Eu vejo pessoas, às vezes, que tiram tudo e fica sem nada. Isso não é bíblico. O bíblico é repartir.
não é? Se eu tenho 12, vou dar um. Se eu tenho um, vou tentar dividi-lo. Mas a grande verdade é que você não pode esquecer de você também. Amém? E finalmente, não é? A obediência e submissão aos líderes espirituais, desde que eles estejam dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu prossigo. Esta lista de deveres sagrados não era nada comparada às milhares de regras criadas pela tradição judaica. Eles tinham 613 regras, não é? 248 era positiva, faça. 365 é não façam. Eles tinham entendimento que o corpo humano tinha 248 ossos. Daí a regra positiva que faça, eles colocaram 248. E como o ano tem, em geral, 365 dias, era não faça. Essas regras. Só tem um detalhe. Quando você lê aqui o capítulo 15 de Atos, Tiago, que pastoreava a igreja, eles, nem nós, nem nossos pais pudemos ou guardamos, que de verdade eles não guardavam. O único que cumpriu toda a lei em todos os seus ditames foi Jesus. Amém? Mas a humanidade não conseguiu fazer isso. Pastor José Menino, um abraço, querida igreja em Vassucocal. Deus abençoe o querido, prazer em tê-lo conosco. Eu continuo. Os líderes religiosos oprimiam o povo a seguir com rigor regras que nem eles mesmos conseguiam cumprir. O amor a Deus era recitado em Deuteronômio 6, 4 a 9, pela manhã e à noite todos os dias, mas de fato não compreendiam a essência do que declamavam. Declamavam, mas não cumpriam. Às vezes eles jejuavam, buscavam a Deus, mas não tinha cuidado dos necessitados. Queridos, é como se fosse um termômetro que Deus deixou na igreja, não é? Quando Judas Iscariotes, que roubava, que se lançava, reclamou de ver aquela mulher fazer aquele gesto nobre, né? Quando ungiu o Senhor para seu sepultamento com um perfume que valia 300 denários. 300 denários quer dizer 75 moedas de prata, cambiando para a moeda. Então ele viu ser lançado ali por aquela mulher algo que ele poderia vender, e ele disse, e dá aos pobres. Mas era mentira, o texto diz, não que ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele roubava o que entrava lá. Mas olha que gesto daquela mulher, a contribuição, aquilo mexeu. Às vezes as pessoas vêm, faz uma oferta que mexe com os outros. Nossa, esse valor todo, não é? Na nossa última assembleia teve um obreiro nosso que deu um produto para o trabalho de missões avaliado em 54 mil reais. Quem olhou para aquilo falou, nossa, é muito dinheiro. Mas estava no coração daquele homem doar, como estava no coração daquela mulher ungir o Senhor. Tem pessoas que se doam para a obra de Deus e outras querem se servir das coisas de Deus. Mas Jesus disse uma palavra que fica muito viva para nós. Os pobres vocês sempre tendes convosco. O que ele quis dizer? Que os necessitados estarão na igreja como um termômetro de Deus para medir em nós o amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento. Viu, queridos? Então não podemos esquecer disso. O amor a Deus se expande no amor ao próximo e ambos precisam ser experimentais. Acolher, cuidar, respeitar, compartilhar são a extensão do verbo amar. E foi para isso que fomos chamados, porque a santificação é um processo que envolve a purificação individual que contagia todos. E precisamos ser contagiados, amar o nosso próximo. Como é que você vai se sentir bem, se alimentando bem, dormindo bem, vivendo bem, quando tem um irmão teu passando necessidade? Louvado é o nome do Senhor. Está aqui o pastor José Menino, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, amado, meu pastor Gênio Silva Costa, que Deus continue abençoando, Balearte do Senhor Jesus, tenham todos um bom domingo. Aqui a palavra do nosso querido pastor José Menino, esse homem de Deus que trabalha entre tribos indígenas, está lá fazendo a obra do Pai. Deus te abençoe, queridos. Então está aqui, queridos, nós precisamos, né? Aquele que ama a Deus
e é por ele santificado, este é o amor, o fruto do Espírito Santo, o amor que transforma a própria vida e também a vida de outros. Nós temos aqui, amados, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Tá no verso 14, portanto, seja a nossa vida um constante labutar, revestidos da armadura de Deus, como está lá em Efésios 6:10, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Mas não nos desviemos jamais do centro de toda a Bíblia, que é Jesus Cristo. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10:31, não vamos esquecer. Amém, queridos? Então está aí. Portanto, seja a nossa vida um constante labutar, mas não nos desviemos jamais do centro de toda a Bíblia, que é Jesus Cristo. Sua vida de pureza, amor, obediência deve ser o nosso supremo exemplo. Jesus Cristo é o nosso modelo, e é Paulo quem fala isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Não é isso, querido? Está aí Francisco de Assis Peterson, Pai do Senhor Jesus, pastor Gênesis aqui, é o pastor Francisco de Colombo. Grande abraço, querido, bem-vindo. Deus abençoe, irmão. Então, está aí. Ele veio não somente para pagar o preço do nosso resgate, mas para nos ensinar a amar como ele nos amou. Glória a Deus, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Mas essa palavra amor não pode ser uma palavra, uma expressão formal e vazia, queridos. Precisa de ser praticada de verdade e outra coisa, de coração, amém? Fazendo para a glória de Deus. Certamente, se deres a ele o seu coração, Deus lhe aperfeiçoará em todo bem para cumprir-lhes a sua vontade. O que Jesus nos diz como sua última igreja, né? Como a sua última igreja, é muito simples de entender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E concluo aqui, não é? Rogo-vos com muito empenho que assim façais, e Jesus nos guardará para a vida eterna. Então está aí, meus irmãos, a nossa introdução. E nós agora vamos prosseguir com a nossa lição. Estou dando bem-vindo a todos vocês, é uma alegria tê-los conosco nessa manhã. Vamos lá. O autor encerrou a sua carta com algumas exortações, com a bênção e saudações, né? Esse encerramento se divide em duas partes, as exortações finais, está do capítulo 13, 1 a 19, e bênçãos e saudações desde o 13, 20 até o 23. Exortações finais, não é? Vamos lá, o verso 1 nos exorta a que sejamos constantes no amor. A responsabilidade de guardar a fé e encorajar a perseverança na fé dos outros toma formas reais. Isso inclui o amor fraternal a todos os companheiros cristãos. Está lá em Romanos 12, 10, 1 de Pedro 1, 22. Hospitalidade para aqueles necessitados de abrigo, que desse abrigo e comida. Está lá no 11, 38. Identificação com os encarcerados e ajuda compassiva para aqueles maltratados por causa de sua confissão. Eles viviam uma época muito, muito difícil. Nós não conhecemos o que é servir a Deus, persegui-lo, mas devemos nos preparar, não é, irmãos? Não sabemos o nosso dia do amanhã. A pressão do sofrimento pode tirar da nossa mente responsabilidades fundamentais do amor. Na Bíblia, encontraremos exemplos de pessoas que, sem saber, foram e receberam em seus lares anjos, não é? Abraão, ele mesmo, né, um estrangeiro, mostrou hospitalidade para 3 homens que provaram ser
o próprio Senhor e 2 de seus mensageiros. Quem estava? Aqueles 3 seres que visitaram Abraão. Um era o próprio Jesus Cristo que estava ali, não é? Com aqueles 2 anjos. É tanto que Abraão o adorou. Anjo não aceita adoração, mas o Senhor Jesus aceita, não é? A nossa adoração. E ele foi adorado e aceitou. Depois ele enviou 2 para Ló, mas ele ficou conversando com Abraão. Então Abraão hospedou anjos na casa dele. Também não deveríamos nos esquecer dos encarcerados. O elogio que lá Paulo faz no seu texto, né, a Onesíforo, o qual não se envergonhou das minhas, não é, prisões, né? Está lá falando sobre ele. Reflete a importância desse tipo de encorajamento. Uma segunda indicação, está lá em 12:16, de que a imoralidade sexual pode tentar o cristão que se encontre nessa exortação relativa ao leito conjugal. Obviamente que o homem de Deus, a mulher de Deus, o texto sagrado é muito claro. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Hoje nós vivemos assediados por sugestões e até alguns, entre parênteses, líderes ensinando cenas de sexo e coisas assim, que nada tem a ver com a santidade do leito. Nós temos que tomar muito cuidado com essas insinuações, né? Com essas instruções que não tem nada de santidade, porque quando a Bíblia diz sede santo em toda a vossa maneira de viver, e o leito sem mácula, porque mácula quer dizer mancha, não é isso? Deus gosta e está conosco em todos os momentos e nos abençoando, mas nós temos que tomar cuidado para não deixar a desejar em nada que fazemos, não é? O antídoto para a imoralidade, percebe-se, não é a autonegação ascética, mas uma apreciação correta da honra que Deus concedeu do relacionamento conjugal. Está lá em 1 Coríntios 7, 3-5 e Efésios 5, 22-33. Porque relacionamento, a vivência, marido e esposa, é comparado aqui em Efésios como Cristo com a igreja. Outra exortação tinha a ver com a ganância, pois esta tem o poder de seduzir os que se deixam dominar por ela, cegando-os e fazendo com que sempre queiram mais e mais e nunca estão com isso satisfeitos. E a palavra contentar quer dizer estar contente. E Paulo chega a dizer, tendo que comer, o que vestir, contentai-vos. Porque muitos que se enveredaram pela busca da riqueza, caíram em grandes laços de Satanás. Ora, querido, se Deus te deu mais, ore a Deus, há um propósito para isso, não é? Porque às vezes Deus coloca mais recursos nas tuas mãos para te preparar para você socorrer outros necessitados. Isso é muito lindo, quando alguém ajuda, não é? Com o coração aberto e alegre. E é muito interessante quando alguém recebe esse ministério do socorro, de ajudar, quanto mais ele dá, mais ele recebe, porque é o próprio Deus que está usando essa vida para ajudar os outros. Então precisamos tomar muito cuidado. Por isso, ele nos orienta para que nossa vida seja sem avareza. Aqueles tentados pelo descontentamento e pelo amor ao dinheiro são pessoas que procuram a sua segurança nos recursos financeiros. Porém, a promessa de Deus da maior segurança não te deixará, nem te desamparará. Eu, com meus 62 anos de cristão, que estou nessa obra, em 1962 eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 78, 62 anos que eu glorifico a Deus, que estou no lugar que Ele me colocou, abençoadíssimo, e posso dizer para vocês, mas nunca mesmo, que Ele me deixou sem aquele socorro presente na hora da necessidade, não é? Ao invés de reclamarmos do que ainda não temos, nem sabemos se iremos ter, melhor seria dar valor ao que já temos. No entanto, acontece o contrário. Desprezamos o que temos e amamos o que não temos. E o resultado disso é o descontentamento que nos leva à ganância e à avareza. Em nossa caminhada, um lembrete,
nossos guias, os guias, nos pregam a palavra de Deus, eles devem ser lembrados, está no verso 7. O ministério da primeira geração de mestres da congregação estava completo e mais tarde o autor exortaria os leitores originais a submeterem-se aos novos líderes com o papel pastoral deles, como assim exigia, está no verso 17. Depois de examinarmos a vida de nossos líderes, a orientação é para imitar-lhes a fé. Que responsabilidade nós temos, não é? Aleluia, glória a Deus. Está aí nossa irmã Auxileia Marques. Um abraço, querida. Dá um abraço do pastor Afonso nessa família nossa mineira aí. Prazer tê-la conosco. Então, queridos, o que nós precisamos, né? Devemos imitar aqueles que herdaram as promessas por meio da fé e paciência. Mesmo que os líderes humanos desapareçam desse cenário, Jesus Cristo é o mesmo. Amém? Ontem, durante o tempo pelo qual Deus falou pelos profetas, hoje, assim como Deus nos chamou para entrar em seu descanso por meio da fé e para todo sempre, como está aí, Jesus Cristo é o mesmo. Eu converso com Jesus hoje como Paulo conversava, como os apóstolos conversavam, porque ele está pertinho de nós. E quando você crê, confia, busca com certeza, ele nunca te deixa decepcionado, não é? Louvado é o nome do Senhor. Ele é a âncora segura e firme em meio aos sofrimentos e incertezas. Outra advertência negativa do tipo, não faça, para não nos deixarmos levar por doutrinas várias e estranhas. O irmão teve uma revelação, uma vez o irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu tive uma revelação das palavras dos 7 trovões. E se você teve, então é para você, meu irmão, vai lá, faz a tua revelação. Eu não quero a sua revelação, eu tenho um Deus, eu tenho a palavra dele na minha mão, é ela que eu procuro pautar os meus ensinamentos e a minha vida, porque aqui está a nossa firmeza, a revelação. Até a busca é importante, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Essas doutrinas aparentemente mantinham que pelo fato de os leitores terem sido excluídos da vida de culto no templo, aqui está se falando daqueles que estavam fora do templo servindo na igreja cristã, incluindo a festa sacrificial na qual os adoradores participavam, eles haviam sido, portanto, barrados de se chegarem ao Deus dentro daquela visão judaizante. Então muitos agora estavam desejosos de voltar para ter de novo aquela visão antiga, não é? Porque como está lá no livro de João capítulo 1, verso 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hoje eu tenho a felicidade de servir um Deus presente, de servir um Deus comigo, de servir um Deus contigo, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí está Ele no meio de nós. Não é isso? O autor respondeu que a graça e não o alimento cerimonial fortalece o nosso coração, pois pela graça nós participamos da adoração no altar celestial, onde Jesus ministra. O que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Com o oferecimento do pecado, não poderia assegurar uma purificação da consciência. Do mesmo modo, a oferta pacífica não poderia garantir que o adorador tivesse paz e comunhão com Deus. Que lá no templo eles continuaram oferecendo os sacrifícios antigos, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas Jesus é o nosso Messias ungido, aquele que veio nos reconciliar com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os sacerdotes levitas tinham direito a uma parte de todo animal sacrificado como oferta pacífica no tabernáculo no antigo templo. Enquanto esses sacerdotes e outros dependessem do antigo sistema de sacrifício de animal para expiação e paz com Deus, eles não poderiam se beneficiar do ministério do sumo sacerdote celestial de Cristo. O simbolismo do dia da expiação expressava 2 aspectos importantes da obra expiatória de Cristo. Primeiro, o sangue levado para o Santo dos Santos
declarava que somente mediante a morte de um substituto inocente os seres humanos poderiam se aproximar do santo Deus. Segundo, os corpos dos animais queimados fora do acampamento indicavam que o substituto se tornava impuro como o portador dos pecados das pessoas. O sofrimento de Jesus fora do portão da cidade simbolizou não somente a maldição que ele carregou, como sendo aquele que levava os nossos pecados, mas também a sua rejeição pelo poder religioso judaico e seus líderes. Os leitores originais agora eram conclamados a aceitar com coragem que eles fossem expulsos das instituições judaicas, que era a sinagoga, o templo também e suas famílias. Eles deveriam aguardar com confiante expectativa a cidade que havia de vir. Está no verso 14. Levando o seu vitupério, veja lá, e no Salmo 69, 7 a 9, veja também Romanos 15, 3, Hebreus 11, 25 e 26. Portanto, ele, o Espírito Santo, nos recomenda que saiamos a ele, não é, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, sendo a razão para isso o fato de que não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Desse modo, devemos oferecer a Deus sempre, continuamente, um sacrifício de louvor que juntamente é fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Hoje o nosso sacrifício é de confissão, é de adoração. O tempo de sacrifício de animais é passado, mas os servos de Deus, como todos os sacerdotes, ainda tinham dons e oferendas para levar a ele. Esses sacrifícios espirituais, está lá em 1 de Pedro 2,5, inclui louvores a Deus e atos de amor às outras pessoas. A nossa adoração agora, ela é prática, não é? Então eu adoro a Deus quando estou abençoando, servindo, socorrendo o meu irmão, e quando eu estou adorando o Senhor no templo, né? Então está aí. Na tradução antiga de Levítico 7, 11 a 21, essa frase sacrifício de louvor refere-se a um tipo de sacrifício pacífico, no qual o animal era sacrificado. Mas o significado aqui está mais próximo do Salmo 50, 14 e também 23, onde o Senhor pediu sacrifício de ações de graça ao invés de sacrifício de animal. Em Oséias 14, 2, essa atrativa figura de linguagem referente ao fruto dos lábios que confessam o seu nome é usada para as palavras que a pessoa oferece a Deus quando seus pecados são perdoados. Esse é o sacrifício de louvor. Os sacrifícios de palavras devem ser acompanhados por ações de amor com respeito aos outros. Está lá em Tiago 1, versículo 27. Como se percebe do verso 16, não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Paulo chamou os dois materiais de sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Está lá em Filipenses 4,18. Recebi tudo e o que tenho e mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo estava sendo socorrido no ministério, estava sendo abençoado com as coisas que ele precisava e entendia que era um sacrifício que estava sendo oferecido e agradável a Deus. No verso 17, ele nos pede obediência aos líderes e submissão às autoridades deles. É muito importante. Deus coloca um pastor na igreja, ele por si deve ter uma vida no altar, como está escrito lá no livro de Atos, quando surgiram as necessidades materiais, e os apóstolos disseram: vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria nesse importante negócio. Nós, diz o apóstolo, nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, quando um pastor sobe ao púlpito,
ele deve demonstrar, primeiro, que ele é o escolhido de Deus, segundo, que ele tem o alimento para o povo, e terceiro, que ele tem a palavra de Deus. Porque essa é a palavra que gera fé. Fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e aquela palavra ungida pelo Espírito Santo dos lábios do pastor, do lábio do pregador, é que vai alimentar e fortalecer os crentes. Então está aí, os líderes da igreja são como pastores fiéis, está lá em Jeremias 23, 4, né? E Atos 20 e 28, 1 de Pedro 5, 2 a 4, ou como o vigia que aciona o alarme do perigo para a cidade, Ezequiel 33, 6. O cuidado dos líderes é profundo e genuíno, porque os líderes são nomeados por Deus e prestarão contas a ele. Está lá no capítulo 4, 13. Todos sofrem quando há resistência ao ministério dos líderes nomeados pelo Senhor. Quando se levantam aqueles que gostam de fazer contenda, porque não estão contentes com o pastor, sobretudo quando o pastor é aquele pastor zeloso, que mostra a necessidade de uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Jesus foi muito claro, irmãos. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida por amor de mim e da minha palavra, este a salvará. Talvez o autor quisesse, ao se referir à sua boa consciência do verso 18, para assegurar aos seus leitores que ele estava exercendo a sua própria liderança de uma maneira cuidadosa e de acordo com os próprios procedimentos que ele tinha acabado de delinear, não é? O seu pedido particular de oração é para que ele fosse restituído o mais depressa possível a eles. As circunstâncias precisas do autor são desconhecidas. E agora, do verso 20, do capítulo 3 ao 25, ele vai fazer a conclusão e a saudação final. Assim diz, não é? Ele profere bênçãos e assim fala: o sacrifício de Cristo derrotou a morte e inaugurou a nova e eterna aliança. Desde que Cristo ressuscitou, já não morre, está lá em Romanos 6,9. Os efeitos do seu sacrifício são eternos. Aqui ele está falando da glória, do poder e da graça que o Senhor tem e concede aos seus seguidores. Ele agora é o grande pastor das ovelhas, o bom pastor, guia e protege as suas ovelhas, o Salmo 23. Não é por isso que ele diz que o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem para fazermos sua vontade e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Está nos versos 20 e 21. Ele é o Deus de paz. Estávamos em guerra por causa do pecado. Estávamos afastados deles, mas optou pela paz e por ela nos quis reconciliar com Ele mesmo por meio do seu Filho amado, como está lá no 2 Coríntios 5,18. Deus estava em seu Filho Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Quando Jesus foi imolado na cruz, quando ele estava para entregar o Espírito, disse: Pai, está tudo consumado. E ele ali então completou a obra, não é, de redenção da humanidade. Então aquele que crê em Jesus, aquele que crê no seu sacrifício, aquele que o aceita e aquele que passa a viver uma vida conforme as instruções da palavra de Deus, porque o mundo jaz do maligno, como está lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Daí a necessidade de sairmos do mundo numa vida de santificação, como está em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está. E quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Deus fez assim total provisão para o nosso crescimento em piedade. Está lá em 2 Pedro 1,3.
e está sempre pronto a ajudar no tempo de necessidade ou tentação. Deus nos ajudará a amá-lo e ao nosso próximo. A salvação, o perdão dos pecados e a renovação da vida acontecem por meio de Jesus Cristo. Ele é a opção do homem que Deus disponibilizou. Rejeitá-lo é simplesmente um ato insano. Esse sermão, que está em forma de carta, levaria aproximadamente 1 hora para ser lido em voz alta. E eu já passei de 1 hora, já estou com 1 hora e 13 minutos, mas já estou concluindo. O autor poderia ter expandido certas partes se assim quisesse fazê-lo. O autor saiu do seu estilo para enfatizar o reconhecimento apropriado dos líderes atuais da congregação. Podemos ver que este que escreveu destaca a paz de Deus e a boa consciência, as quais devemos sempre estar com elas em tudo que fazemos, ou assistimos na TV, ou em outro qualquer lugar de entretenimento. Agora ele finaliza: não negocie a paz de Deus, não negocie com sua consciência querendo enganá-la. Tenha a paz de Deus e uma boa consciência. Glória a Deus e glória a Jesus. Que Deus nos abençoe com esses conselhos e que o Espírito Santo me deu aqui muita coisa, me deu agora para transmitir a você que está me assistindo agora e aqueles que assistirão depois. Amém, querido? Deus nos abençoe. Louvado é o nome do Senhor. Meu coração está alegre, não é? Porque eu estou sentindo que cumpri aquilo que o Senhor de fato nos deu para esta manhã. Glória a Deus por isso. E agora eu vou convidar você a cantarmos o hino 137 do Cantor Cristão. Amém? 137 do Cantor. Vamos louvar? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos encerrando a nossa escola. Glorificado seja o Pai. Está aí o meu amigo, meu irmão em Cristo, Adalto Luiz Borel. Um abraço, querido. Estamos sempre orando pela sua vida, pelo nosso ministério, né? Glória a Deus por isso. Muito bem-vindo. Então, queridos, estamos encerrando essa aula. Guarda no teu coração essa palavra. Não é minha, é do Senhor. Eu só tenho alegria de meditar nela e preparar para trazer para o teu coração nesse dia do Senhor. Amém? Agora vamos conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe. Multiplique essa data por muitos e muitos anos. E eu quero deixar com você o versículo do aniversariante, o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique em muito. Quero agradecer a presença de vocês todos. Depois essa mensagem vai para os grupos. Que Deus abençoe também e que você tenha cultos presenciais abençoados e dirigidos pelo Senhor. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia e com certeza uma palavra virá para o teu coração. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. As igrejas do Ministério de São Miguel Paulista estarão ministrando a Santa Ceia, não é? E nós estaremos transmitindo o nosso culto também de Santa Ceia a partir das 18 e pouco, logo mais, amém? Um abraço a todos, Deus abençoe, um ótimo domingo e não esqueça, Jesus
Cristo está voltando. Se prepare. Amém, querido? Com a sua vida no altar de Deus. O mundo jaz dos malignos, mas nós somos de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor Gênesis. Agora eu oro para encerrar. Pai Celeste, muito obrigado por esta manhã, pela palavra. Que teu Espírito, que é o Consolador, o Divino Paráclito que está em nós e através de nós levando a palavra a muitas vidas. Abençoe todos que estão comigo hoje, que estarão depois, e os nossos cultos presenciais das nossas igrejas sejam abençoados pelo Senhor. Assim eu oro agradecido. Abençoe a nossa nação brasileira, abençoe seus líderes, dá direção a eles. Também te peço pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, para que possamos cumprir a nossa missão, ó Deus, e fazermos a tua vontade. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.